Nós estamos, irmãos, demos uma parada aí sobre os nossos estudos dos 10 mandamentos, devido às festas e os trabalhos de final de ano. Mas vamos voltar de novo e nós estamos no 7º mandamento. Nós estamos falando, já trabalhamos toda a realidade com relação ao nosso momento, com relação ao adultério. Falamos a perspectiva do Antigo Testamento, do Novo Testamento sobre o adultério. E agora nós estamos tratando com relação à prevenção ao adultério. Ou seja, o que é que nós podemos fazer enquanto marido, enquanto esposa, para trabalharmos essa realidade nas nossas vidas, para que este mal do século não nos afete, porque a palavra de Deus nos diz que é um caminho de morte. É um caminho de morte. É um caminho em que trará muitas dores, sofrimentos, desgastes para todos que estão envolvidos e para aqueles que estão envolvidos conosco. Então nós estamos trabalhando e lemos Provérbios 6, 28. E essa foi primeiro texto que nós lemos ao entrarmos nesta parte do estudo. Como é que está aí? Um homem pode andar sobre brasas sem que queimam os seus pés, não é? Então, esse texto de Provérbios está dizendo que quando você se expõe voluntariamente a alguns perigos, automaticamente você vai colher os dividendos. Então, se você pisa num monte de brasa, você pode ter certeza, a menos que você é treinado para passar por cima de brasa, como alguns no circo, né? Antigamente tinha um circo, o cara passava em cima de brasa, deitava sobre ponta de prego, né? Faquir, é que chama, né? Senhor? Não sei, veio essa palavra na minha mente, hein? Como é que é? É isso? É isso mesmo. Veio na mente assim, o computador arrastou essa palavra aí. Então, só eles. Treinamento. Agora, a palavra está dizendo se você pisa, e ele está se referindo isso, o contexto é exatamente um contexto relacional de homem e de mulher. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, o que fazer para prevenirmos? Faça um compromisso com os padrões de Deus. Basicamente, irmãos, a única coisa que vai nos dar chão para não cairmos nessa cilada é fazermos um compromisso com os padrões de Deus. E o que nós fizemos? Nós estudamos a vida de José. Então José é um jovem bonito, atraente, solteiro, né? O seu país estava longe, ele foi tentado pela a esposa de Potifar. E eu acho que todos os dois eram muito bonitos. Mas José diz, como é que eu posso fazer isso contra o meu Deus?
Então, a primeira realidade é ter um compromisso com o padrão de Deus. E o padrão de Deus é um padrão de santidade. A palavra já nos diz que esse caminho é um caminho de morte. Não adianta nós racionalizarmos. Como eu disse, José poderia ter racionalizado com relação a isso. Ele poderia ter dito assim, olha, esse negócio vai me ajudar na minha carreira, não é? Eu estou emocionalmente marcado, meus irmãos me odeiam, me venderam para ser escravos, a minha mãe morreu quando eu ainda era jovem. E aí ele poderia dizer, eu estou com uma carência tremenda. Mas a primeira coisa que ele puxa para si é o seu compromisso com os padrões de Deus. Então isso a gente precisa de fincar. Então a primeira coisa, compromisso meu com os padrões de Deus. Eu preciso de trabalhar isso na minha vida. Porque todas as outras coisas virão a partir disso. Então qual é o seu compromisso? Qual é o grau de compromisso você tem com os padrões de Deus? Porque se nós não tivermos esses padrões, irmãos, não é só o adultério que vai nos pegar. Muitas outras coisas que o mundo oferece para quebrar esses padrões de Deus, nós vamos entrar nessa. Então, Deus, o padrão de Deus, é a minha prioridade. Aí, nós precisamos ainda de colocar isso como padrão de Deus. Nós estudamos vários textos, mas agora, irmãos, eu queria que pensássemos também para ampliarmos as consequências. Às vezes, nós caminhamos por um caminho sem darmos a nós a consciência das consequências que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes nós agimos inconsequentemente. A nossa ação, toda ela, deve ser dimensionada com as suas consequências. Por exemplo, eu vou comprar um carro de 70 mil reais. Qual o meu poder para pagar esse negócio? 70 mil, isso vai dar um IPVA em janeiro que vem altíssimo. E eu ainda estou pagando a prestação. Então, será que é uma boa? Isso é uma compra com consequência. Então, nós medimos todas as realidades. Com relação à questão do adultério, nós precisamos dimensionar as suas consequências. Primeiro, que é devastador. Devastador as consequências causadas por este pecado. Arrebenta com as pessoas. E pouquíssimas pessoas conseguem sobreviver a isto. Com muita graça, com muita misericórdia, com muito perdão, não é? E uma coisa, a vergonha nunca vai embora. Nunca vai embora. É algo que parece que impregna-se na nossa história. Nunca vai embora. Você sempre vai ter aquilo na sua mente. Você sempre vai trazer essa vergonha. O sentimento de perda, de caos, é enorme. São dimensionamento das consequências. Eu preciso de pensar nisso, nós precisamos pensar nisso. Provérbios capítulo 6, verso 26 ao verso 29, dá-nos a dimensão desta realidade. O que diz aqui? Por uma prostituta, o mais que se paga é um pedaço de pão. Ou seja, é barato. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa.
tomará alguém, olha, aqui muda um pouquinho, tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa, sem que se queime os pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Isso, irmãos, precisa ser dimensionado. Precisa ser dimensionado. Nós precisamos de dizer o seguinte: ou eu amo a Jesus Cristo e eu quero guardar no meu coração a sua palavra. Por mais motivado, por mais desejo, por mais provocado que seja, isso precisa de ocupar o meu coração. Eu preciso de trabalhar com a perspectiva daquilo que Deus tem para a minha vida. Segundo, eu amo a minha esposa, amo meus filhos, amo o papel que Deus me deu para desenvolver na vida. E eu vou feri-los e vou perder esse papel. Eu já participei, não sei se o senhor já participou, ou algum irmão aqui, presbítero, já participou de processo de cassação de pastor por adultério. Hein? O senhor não quis ir? Então, olha, pensa no que é uma coisa triste, violenta. Assim, muitas vezes o pastor, quando o camarada não é muito assim, ele diz assim: mas eu só sei fazer isso, fui chamado para fazer isso. Mas você não pensou, você não dimensionou que você poderia perder esse papel seu que você diz que Deus reservou para você quando você fez isso. O que faltou? Pensar nas consequências. Pensar nas consequências. Ampliar as consequências. A Lívia tem uma mania de dizer assim, de exagerar, né, nas coisas. Aí fala: Lívia, mas não é assim, filha. Você fica... eu até brinco, já vem a Lívia com a sua hipérbole. Quer dizer, ela giganta, né? Aquela coisa, eu nunca... toda a vida foi assim. Eu posso estar com ele. Ela dimensiona bem amplo. Aí ela diz: pai, eu faço isso porque se vier um manso eu fico tranquila. A gente precisa dimensionar, irmãos, principalmente com relação ao pecado. Esse pecado especificamente. Dimensione as consequências. Porque, olha, quem já participou de essas realidades de disciplina, tanto de membros de igreja, de pastores, de presbíteros, é uma dor tremenda, irmãos. E o estigma. Quando você é líder, nunca mais sai. Aí diz assim: aquele que adulterou? Eu sei, aqui é ele. Quer dizer, não deveria ser assim. Mas o problema é que fica estigmatizado. Você não consegue desvencilhar disso. Você não consegue jogar fora essa experiência sua. Então a gente precisa dimensionar, aumentar. Traga no coração o que a palavra de Deus está dizendo que vai acontecer. Não será sem castigo. Isso. Esse é o grande problema. Por isso que ele é carregado com tanta dor. E é um caminho de morte. Nós vimos quando estudamos no Antigo e no Novo Testamento, com a linguagem do Antigo Testamento é morte. Com a linguagem do Novo Testamento é caminho de morte. Embora haja de Deus a disponibilidade de perdoar.
E eu acredito nesse perdão de Deus. Eu conheço inúmeras pessoas que isso aconteceu na vida delas, tanto de mulheres quanto de homens, e Deus restaurou a vida dessas pessoas. Agora, precisa o quê? Arrepender-se. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, é esse o processo de Deus. Eu conheço muitas pessoas, inclusive dessa igreja. Que por uma bobeira, por uma falta de dimensionar, aconteceu na sua vida. E de várias outras igrejas que eu conheço, pessoas, pastores, que Deus, de uma maneira muito especial, trabalhou a vida dessas pessoas. E às vezes, racionalizando, a pessoa diz, esqueça o quanto dói, eu quero, é a gratificação sexual. Quer ser feliz. Mas não há nenhuma felicidade nisso, irmãos. A palavra de Deus diz que não há nenhuma felicidade nisso. Agora, eu falei para os irmãos de um livro, e eu peguei o resumo desse livro, a necessidade dele, ou seja, as necessidades dele e as necessidades dela. Lembra desse livro? Está em inglês, infelizmente não está em português. Dr. Willard Harley. Willard Harley. W-I-L-L-A-R-D. E Harley. H-A-R-L-E-Y. Se você ler, deve estar disponível aí em inglês. Eu não sei, eu acho que não tem em português. Ele diz o seguinte, como é que podemos prevenir a questão do adultério dentro das nossas próprias casas? Marido e mulher, um cuidando do outro. Cada um dando, ou seja, dando toda atenção ao outro, para que mutuamente se ajudem dentro de casa, para que lá fora isso não aconteça na vida deles. Ele descobriu, pela sua vida, pelo seu trabalho, de que casamentos que não conseguem satisfazer as necessidades do cônjuge são mais vulneráveis a um caso extraconjugal. Ele diz que muitas vezes o fracasso de homens e mulheres em atender às necessidades um do outro é devido à falta de conhecimento, em vez de uma falta de vontade egoística de se ser atencioso. Eu me lembro disso há muitos anos atrás, eu estava no seminário e aquelas brigas constantes dos meus pais, que foi uma marca da minha infância, e até o ponto que eu saí de casa aos 17 anos para estudar e não voltei mais. E quando eu terminei, meus pais estavam se separando. Então, mas naquele período de seminário, eu tentei conversar com meu pai e sempre achava que ele, por causa do temperamento dele, ele poderia ser o denominador, o moderador do casamento. Porque a minha mãe sempre foi muito irascível e não comia nada amanhecido. Então ela queria que a coisa acontecesse, mas o meu pai, ele era mais, eu não sei se é porque ele devia, não é? Se ele tinha culpa no cartório. A Simona ainda fala assim, por que você não pergunta para ele? Eu não quero saber disso. Eu já sei muito sobre eles, eu não quero saber mais nada sobre eles, até porque ele está com 80, ele está indo para 87, ela está com 84. Então não quero saber nada não, até porque eu não posso fazer mais nada. Eles estão morrendo, cada velhinho, cada um no seu canto e precisando de afeto
e eles estão colhendo o que plantaram. Né? Não tem como isso. Mas uma vez eu fui conversar com ele, e eu falei, eu vou jogar muito pesado com meu pai para ver se ele... Você sabe, claro que ele está com 80 e lá vai paulada, e naquela época ele tinha 50 e poucos. Então era um tempo que eu poderia jogar pesado com ele. Aí eu disse, pai, o senhor sabia que a palavra de Deus diz que ele é analfabeto, meu pai? Meu pai não sabe ler. Aí eu disse, o senhor sabia que há um texto da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos, o marido deve amar a esposa com amor sacrificial? Falou, não. Não como? O senhor nunca ouviu isso? O senhor nunca participou de um lugar que a pessoa pregasse nesse texto, falasse sobre isso? Não. Então sentei com ele, li o texto. Falei para ele, o senhor entendeu agora? Entendi, então eu vou tentar fazer isso. Só que não deu em nada, ficou lá. Separaram. Às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Então, e parece até piada, irmãos, mas a gente fala assim, camarada foi fazer o aconselhamento e perguntou assim, quantas vezes você diz por dia que ama sua esposa? Não, só diz no dia do casamento, ela sabe disso. A gente acha que isso é piada. Mas isso tem, irmãos, inúmeras pessoas que não desenvolvem isso. Eu encontrei um casal que, eu acho que eu já contei isso aqui, que ela fumava e o marido não sabia. Eu disse, como é que seu marido não sabe? Vocês não beijam? Não. Nem na hora? Não. Falar, então deve ser um negócio muito legal. Deve ser muito bom. Então a gente fica pensando assim, puxa, isso não é verdade. Mas é verdade. A gente olha muitos casamentos, não consegue gerar a realidade das necessidades um do outro. Porque não quer saber. Não pergunta, não lê, não faz nada. Irmãos, é assustador a quantidade de pessoas casadas que procuram satisfazer as suas necessidades não satisfeitas em casa com caso extraconjugal. Hoje está estampado, mas isso foi sempre assim. Sempre assim. Uma das memórias tristes que eu tenho, quando eu era criança, mas bem jovem, é que eu estava em pé, eu sei que eu era bem jovem, porque esse lugar é um lugar que me marcou muito, por causa que a minha mãe tinha uma plantação de marmelo nessa casa. E dividindo é em Rio Paranaíba, aqueles quintais grandões, e dividindo tinha uma valeta muito grande. Então, de um lado, o rapaz plantava manga, minha mãe plantava marmelo. E ela deu um tiro num camarada, você vê o nível da minha mãe. Ela deu um tiro num cara que foi roubar marmelo. Eu me lembro disso, eu me lembro a pessoa que era da polícia, que foi lá, era da igreja, e pediu para ela não tomar cuidado, aquela coisa toda. Então, aquela casa é uma casa que eu não só trago essa plantação de marmelo, que eu gosto muito de marmelo, né? Mas que eu estava no portão, e um movimento tremendo, tinha um pendrezinho, aquelas casas antigas, nós estávamos ali, a vizinha assim veio conversar com a minha mãe, sabe o que tinha acontecido? O marido tinha matado a mulher e o amante. 40 anos e lá vai paulada, porque eu estou com 56. Eu não tinha, irmãos, mais do que 10 anos. Pelos cálculos que eu fiz, nós morávamos nessa casa.
Então, isso não é da agora. Isso aqui é de muito tempo. Só que antigamente ficava encoberto. As mulheres suportavam, porque não, né, vivia lá com o cara com 2, 3 e não tinha nenhum problema. Ela ficava ali porque casou, tem que morrer lá, nem que seja humilhada, maltratada. Então, muitos homens saem, e mulheres também, irmãos. Hoje é chumbo trocado. Hoje, não precisa dos homens acharem que são eles, elas também. É só sairmos, é só você dar uma olhada diferente, você nota que tem alguma coisa errada. Se você der corda, o diabo vai lhe prender. Então, pessoas que não têm em casa satisfeitas as suas necessidades, torna-se o casamento vulnerável à tentação de um caso. Pode ter certeza disso. E como pastor, irmãos, eu tenho tido essas experiências, infelizmente. Eu tenho algumas perguntas que eu não vou fazer aqui agora, para você não vir com a resposta, se você precisar disso, eu espero que nunca você precise. Mas tenho algumas perguntas que, pela resposta, eu sei que o negócio não caminhava bem. Não caminhavam bem. Não tinha. Por isso que estourou. Não justifica, irmãos. Não justifica porque o padrão meu tem que ser o padrão de Deus. Compromisso meu é com o padrão de Deus. Mas torna vulnerável. E num cochilo, e a gente tem isso. Você não tem, de vez em quando, vontade de sumir, vontade assim de largar tudo, não é? Até a mulher, ou o marido, ou a casa, ou o emprego, todos nós temos isso, irmãos. Todos nós temos esses momentos. Então, se eu não tenho uma base, um respaldo em casa, uma alicerce em casa, pode ter certeza, eu fico vulnerável. Vamos falar sobre as necessidades da mulher primeiro. Mulher precisa de carinho. Primeira necessidade dela. As mulheres, em sua maioria esmagadora, se a maioria é esmagadora, mas pode ser a maioria 50% mais um é a maioria, né? Mas é a maioria esmagadora. Afeto simboliza segurança, proteção, aprovação, confirmação daquele relacionamento. E quando o marido, ele manifesta afeto à esposa, ele envia as seguintes mensagens. Primeiro, eu vou cuidar de você e vou lhe proteger. Primeira coisa, afeto gera no coração da mulher que aquele camarada vai cuidar dela. Eu atendi, irmãos, essa semana uma pessoa. Pensa numa pessoa que ama. Eu vou dizer uma palavra aqui, mas não vou não. É porque está sendo transmitido, senão eu diria. Que ama. Mas ama. Mas não tem um feedback. Não tem. Simone estava presente. Eu atendo mulher com a Simone. Ou com a Elda aqui. Ou com o Mané lá. Então a Simone estava presente. Então, falta carinho. Falta afeto. Mulher precisa de carinho e de afeto. Nós precisamos entender como homens o quanto que as mulheres precisam destas afirmações na sua vida. De cuidado, de preocupação com ela, de
Um dia desse, era 3 horas da manhã, eu estava lavando o filtro do umidificador. Porque a minha esposa, esse ano ela está com um calor tremendo. Então, ela ia morrer de calor. Aí eu levantei, tirei o filtro do umidificador, fui lá, lavei, porque lá apita, né? Ele disse para você que está sujo. Então, nem sei se está, mas tudo bem. Você tira, passa uma aguinha, bate, coloca de novo e ela aceita. Fazer isso para ela. O marido tem que dizer para a esposa, através de atos, de afetos, de carinho, que ele se preocupa com ela. Que ele se preocupa com ela. Essa é uma realidade que a esposa precisa receber de nós e não do amigo no trabalho. Não do amigo no trabalho. É preciso saber disso na nossa casa. Nós precisamos fazer isso. De afirmar que ela fez um bom trabalho. De dar a ela essa realidade através do seu afeto, do seu carinho. Dizer para ela, querido, olha, fica tranquilo, abrace, dá um beijo, dá um cheiro, dorme abraçadinho, não é? Como você dorme com a sua esposa e com o seu esposo, está sinalizando alguma coisa. Está sinalizando. Se você não pega na mão, não dorme de mão dada, se não dá aquele abraço, tudo bem, eu não consigo dormir grudado nela. A hora que eu vou dormir, eu viro para o lado que eu durmo. Cada um de nós temos isso. Mas aquela realidade de afeto, ele precisa de acontecer involuntariamente. Você diz, é hora de abraçar. Não é isso, isso é a vida sua. E a esposa, a mulher precisa disso, irmãos. Porque senão, ela vai receber isso lá no serviço dela. Pode ter certeza disso, que ela vai receber isto lá no serviço dela. Afeto é o cimento essencial do nosso relacionamento como homens em direção às mulheres. A primeira necessidade da mulher é de afeto. Nós descobrimos isso, quem é pai de menina sabe disso. Quem é pai de menina, ela quer um cheiro, ela quer grudar, ela quer que você abrace, ela quer que você diz que ela está bonita, lá de casa já começa assim. E aí, quando o camarada vem para conquistá-la, e não faz a mesma coisa que o pai faz, ela vai sofrer. Porque ela foi paparicada. Pai faz isso como um compromisso de pai. Mas o pai é o primeiro homem na vida dessa mulher. É o primeiro homem, quem ela ama. Como homem, o sexo oposto dela é o pai. Ela ama o pai. Ela senta no colo dele, ela o abraça, ela beija, ela gruda, ela pendura no pescoço. Esse pai a mantém dentro das suas possibilidades. Então, quando essa mulher vai para o casamento, o que ela espera, no mínimo, é isso. E aí eu vou dizer o contrário. Quando ela não tem isso em casa, ela almeja encontrar no marido. Porque isso é inerente a ela, isso é uma necessidade que a mulher tem de afeto, de carinho. E ela precisa de ter isso. Eu disse aqui uma vez, nessa conversa nossa, desse mandamento, que há um estudo que a maioria das mulheres que adulteram, não adulteram pelo sexo. Adultera pelo que ela não tem dentro de casa. Afeto, carinho. Assim, quando o cara que trabalha com você vai lá abrir a porta do seu carro, isso é um sinal horrível para você. Não deixa.
Não deixa. Porque se o seu marido não faz isso, tem alguma coisa pegando aí, vai pegar. E o capeta não importa, irmãos, ele tem todo o tempo para derrubar-nos. Todo o tempo para derrubar-nos. Precisa ter isso. Segunda necessidade da mulher, que o homem tem um problema sério com isso. Conversa. Diz que o homem tem 10 mil palavras por dia e a mulher tem 20 mil. Quando o homem chega do trabalho, ele já gastou os 10 mil e a mulher está só na metade. Não é? Agora, é uma conversa de mão dupla, de duas vias. Ela quer que o homem esteja interessado na conversa. Eu acho que isso não é dificuldade só minha, isso é dificuldade de todo homem. Difícil é ter um homem que não é? Mas sabe o que acontece, irmãos? No namoro, conversa. O tempo voa no namoro. Papapá, 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 conversa no telefone. Eu falava, Simone, como é que pode que a Lívia arruma tanta conversa com o Francisco? Tempo. Claro, no nosso namoro não tinha telefone, né? Bem, primeiro é muito caro, não é? Mas conversam. Por que não continua conversando lá fora? Sabe uma reclamação que eu tenho muito de esposas? Que diz o seguinte, ele não era assim antes de casar. Ou de esposa, dizendo, ela não era assim antes de casar. Então, há carinho, que os pais precisam ficar de olho nos carinhos no período de namoro. Por que não tem a mesma conversa e o mesmo carinho depois que se casa? Isso. Dá, mas dá mesmo, pelo que está fazendo. Mas é muito difícil ver um casal, porque o cara, é verdade, o cara está para um lado, ela está para o outro. Então não conversam. Conversa, irmãos. Hein? O senhor sabe, né? Que sabe. Então, porque ele está, né? Então, esse é o problema. Então, conversa. A mulher precisa de conversar, irmãos. E é duro esse negócio para a gente, né? É duro conversar, né, irmã Lourdes? Difícil essas conversas, né, minha irmã? Irmã Luiz, tem que conversar, já precisa conversar. Eu não sou calado assim mesmo. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu sou assim também. Não, então você vai acabar com o seu casamento. Tira um tempinho, conversa um pouco, né? Terceira necessidade da esposa: honestidade e abertura. A esposa precisa confiar totalmente no marido. Se é uma coisa que mina o relacionamento de uma mulher com um homem, é quando ela não confia totalmente nele. Vá por mim, irmãos. 30 anos de ministério pastoral. Minou a confiança, vou lhe dizer uma coisa, é difícil reconstruir esse negócio. Se o marido não mantiver uma comunhão honesta e aberta com sua esposa, elimina a confiança dela e destrói a segurança dela com relação a ele. Irmãos, olhe, conversar, aconselhar uma mulher que perdeu a confiança no marido, eu vou dizer uma coisa para vocês, não há nada mais difícil no trabalho de aconselhamento matrimonial do que esse. Eu não sei, mulher tem um negócio que se ela não confia, já era. Então, se mina isso,
então gera algo no coração dela e você vai levar muito tempo para trabalhar esta realidade. Então, honestidade, abertura, converse sobre tudo, fala para ela, diga para ela, porque é aí que é o caminho de dar respaldo. Quarta necessidade, a mulher precisa que o homem dê as cartas financeiras dentro de casa. Mesmo que ela ganhe mais. Tem problema. Não. Esse negócio de ganhar não tem problema. Ela precisa entender que o homem com quem ela está casado, com quem ela está com ele, é uma pessoa que tem segurança na administração financeira. Por quê, irmãos? Isso dá segurança futura. Digo, olha, a gente vai devagarzinho, galinha enche o papo, é de grão em grão, mas não tem problema, ele está construindo algo para amanhã. Pode dizer assim, não importa com isso, importa. Mulher importa com segurança financeira. Não estou dizendo ficar rico, não estou falando isso. Se você paga o seu INSS e paga o dela, você já está transmitindo para ela uma questão de segurança financeira amanhã. A Simone sempre soube. Eu não sabia se iria dar conta de fazer isso. Mas ela sempre soube que eu iria deixar uma casa para ela e para as crianças. Eu sempre trabalhei com a possibilidade de construir algo que ela pudesse entrar. Eu dizia para ela sempre assim, bem, é o seguinte, o presbítero, nós morávamos em casa pastorais, e quando não pastoral, paga pelo conselho. Eu diria para ela assim, se eu morrer amanhã, o conselho vai escolher um dos meus melhores amigos dentre os presbíteros para chegar e dizer assim, olha, Simone, a gente gostava muito do pastor Ezequiel. Que Deus o tenha. Não, claro que não. Mas a irmã precisa desocupar a casa, porque o pastor que vai substituir o pastor Ezequiel vai mudar para cá. Então, esse sinal eu sempre dei a Simone. Bem, eu vou construir. E sempre fiz isso. Todos os meus investimentos foi em função de se ter uma casa. Porque se amanhã alguma coisa acontecesse comigo, nós tínhamos para onde ir. Nós tínhamos para onde ir. Isso aconteceu. Nós estávamos no Recife, elas adoeceram, e nós não tínhamos igreja. Eu tinha um diploma de odontologia e um diploma de teologia. Eu disse, bem, vamos para a nossa casa? Porque a partir de lá a gente vai ver o que vamos fazer. Para onde vai a mudança? Para a minha casa. Porque o apartamento que eu morava, eu estava saindo da igreja, a igreja iria alugar para outro apartamento. Então, a gente precisa passar para a esposa essa segurança financeira. Não importa, vai chegar lá. INSS, ela nunca me viu deixar de pagar o INSS. Só deixamos uma vez porque só estávamos ganhando para comer e pagar a faculdade. Depois eu paguei tudo de volta. Os 4 anos meus de faculdade, eu não paguei INSS. Mas tão logo eu me formei e montei o consultório, eu paguei todo o retroativo com relação ao INSS. Ela sabia, se amanhã, e sabe até hoje, se eu morrer, ela não precisa pedir auxílio à igreja. Ela vai ter condições de sobreviver e ajudar os netos e as filhas com o que nós construímos. Então, mulher precisa ser isso. Não precisa de ser rico, você precisa de sonhar. Trabalhe
Mulher precisa saber que você está caminhando com uma boa administração. É uma necessidade que ela tem, irmãos. Necessidade que ela tem. Para não olhar para o marido da outra que está progredindo. A quinta necessidade é o compromisso com a família. Eu digo isso aqui porque todas as mães, elas têm um compromisso com os filhos. Eu já aconselhei pessoas com probleminhas e problemões. Sabe onde elas pensam? Nos filhos. Marido não é parente, mas os meus filhos são meus filhos. Elas dão a vida pelos filhos. Então, quando o marido passa esse compromisso com a família, está suprindo a necessidade dela. Está suprindo a necessidade dela. Olha, eu tenho um exemplo de um casal, que eu não vou citar o nome, porque eles são conhecidos no meio presbiteriano, mas a Simone vai lembrar. Ele casou com ela, eu não sei se o esposo dela morreu, né, bem, viúva, com um mundo de filhos. Ele casou com ela e tratava os filhos dela igualzinho aos filhos deles. E sabe o que ela falava? Ele é melhor do que o pai deles. Ele jovem, ela um pouquinho mais velha, é uma trinca. Muitos filhos. Juntou os dela com os deles, mas viviam assim, tranquilamente. Nós tínhamos amizade, Simone deve ter lembrado. Mas olha, fantásticos. Então o que passa? Ela espera alguém que cuide dos seus filhos. Quando é que não dá certo? Quando é que alguém vai morar ou vai casa e vai com a pessoa que tem filhos? Quando começa a dar problema com os filhos. Não dá mais, você pode cair fora porque a gente não dá certo. Talvez já está abrindo mão de uma realidade por causa dos filhos. Então quando o marido passa para ela essa questão de cuidar dos filhos, cuidar dela, cuidar da casa, ela se sente segura. É uma necessidade que a mulher tem. Pense nisso. E aí, irmãos, ele não fala de jeito nenhum em sexo. Não está dizendo que a mulher não tenha necessidade de sexo. Mas o sexo para a mulher é a decorrência de um pacote de realidades. Sexo para ela é algo que é um acontecimento. É um acontecimento. Agora, quais são as necessidades do homem? Primeira, irmãs, sexo. O problema é que muitas vezes as esposas não entendem a profundidade da necessidade do seu marido para sexo, assim como o marido não entende a necessidade da mulher para afeto. Qual a arma das mulheres? Aquelas que manipulam seus maridos. E tem, inclusive, dentro da igreja, hein? Sexo. Hoje não tem, seu engraçadinho. Porque sinais, o macho emite sinais para a fêmea de que ele quer. Aí ela diz, estou com dor de cabeça. Olha, eu estou
tão ruim hoje. Qual é a arma? Sexo. Então a mulher, ela precisa entender que o homem, a sua primeira necessidade é sexo. Ah, mas eu não gosto disso. Então separa. Porque você vai ter um par de chifre na cabeça. Irmãos, deixa eu ser mais sincero para os irmãos. A grande argumentação que eu ainda digo, não justifica. Não justifica. Mas a grande argumentação, quando eu recebo as pessoas, homens, com problema de um caso extraconjugal, é que assim. Então, pastor, não sei se eu falo para o senhor, eu até estou com vergonha. Não, meu irmão, pode falar. O que você vai falar eu já ouvi, pode ter certeza disso. Você não precisa de ter... Precisa, eu já ouvi mesmo. Então, pastor, tem mais ou menos assim uns 6 meses que a gente não tem relação sexual. Não pode, irmãos. Você não está no Japão. Reportagem deu no Japão que os japoneses, se fizeram uma vez por semana, está bem. Você está num país latino-americano. Tome cuidado disso na sua casa. Homens precisam de sexo como você precisa de afeto. E quando essas duas realidades ajuntam, vai funcionar. Homens, cuida da sua mulher com afeto, porque o sexo vai vir. Pode ter certeza disso. Virá o sexo. A segunda eu coloquei um negócio aqui. Coloque no seu coração, mulheres, se o seu marido vai ter uma boa amante, que seja você. Põe isso no seu coração. Você precisa cuidar do seu marido nessa área. Maridos, você precisa cuidar da sua esposa com carinho e afeto. Com as suas várias linguagens. Cada mulher é uma mulher e cada uma tem, como te escreveram aí alguns livros, falando a linguagem do amor. Né? Então, cada mulher tem o seu lado de ser, de receber afeto. Então, descubra da sua esposa, cuida dela. E mulheres, cuidem do seu marido. Segunda necessidade do homem, companheirismo. O homem, ele precisa de companheirismo. E às vezes, por exemplo, quando o homem é solteiro, ele tem o seu grupo do futebol, ele tem o seu grupo da pesca, ele tem o seu grupo isso, tal. Quando ele casa, ele tem que sumir desse grupo. Porque agora é você que vai acompanhá-lo. E às vezes, as mulheres tentam fazer uma coisa que está errada. Tenta inclinar o homem, tentando que ele faça as suas atividades. Ele pode até ir ao shopping com você. Mas ele vai 1, 2, 3, depois ele já manda você ir sozinho, terceiro, e ele vai caçar os amigos dele. Companheirismo. Façam as coisas juntos. Irmã, seu marido precisa de companheirismo. Precisa estar junto com você. Você precisa estar junto com ele. Vá onde ele vai. Vá com ele lá, vá assistir bater uma bolinha. Vá com ele. Vibre. Acompanhe.
porque ele precisa de companheirismo. Entre as 5 necessidades básicas do sexo masculino, gastar tempo, a sua esposa gastar tempo com ele, é só o sexo substitui isso. O homem precisa de companheirismo, até porque esse foi um projeto de Deus. É a costela do cara, ele não fica sem ela. Então ela tem que estar com ele. Terceira necessidade do marido é que você seja, para os olhos dele, aquilo que o conquistou. Beleza é relativo, né, irmãos? Claro, por exemplo, eu não fico falando que a Simone é a mulher. Nunca falei isso, que a Simone era a mulher mais bonita da igreja. Tem uns pastores que falam que eu acho que isso é complicado. Mas eu não falo. Então, começo a procurar a mulher mais bonita e não acho a Simone. Então, eu nunca falei mesmo. Mas falo para ela que eu a acho lindíssima, desde sempre. Então, isso é meu, é um conceito que eu tenho de beleza. Agora, o camarada pode olhar para outro que eu falo, misericórdia, mas o cara acha ela bonita. Então, o que você tem que fazer, irmã, é manter aquilo que conquistou o seu esposo. O homem precisa disso. Nós somos estranhos, irmãos. É por isso que esse negócio de beleza é relativo, porque o homem apaixona, assim, acabou. Você pode falar o que quiser. Ele olha para ela e diz, é ela, e pronto. Mas ela não tem problema, é ela. Mas é ela que eu quero, pronto, acabou, gente. Mas você não vai, vai. E ele vai, tem jeito. Então, mantenha isso. Porque isso para o homem é importante. Não desmazele, não mantenha. Ah, mas ele ficou careca também, não tem. Mas isso aí ele não teve culpa. Eu acho que até ele tentou passar uma babosa, alguma coisa, mas não ficou, ele não tem culpa. E alguma coisa que chegue em você também, que você não tem culpa, fazer o quê? Mas se depender de você, mantenha aquele jeitão, aquele charme que o conquistou. Não relaxe. O homem precisa disso. O homem precisa disso. Quinto. Aliás, quarto, né? O homem precisa... antes eu quero dizer um negócio aqui. A esposa do ator Alan Alda, Arlene Alda, diz o seguinte: é realmente fácil deixar o seu cônjuge. Não é fácil deixar o seu melhor amigo. Irmãos, eu já cansei de aconselhar pessoas que dizem exatamente isso. Pastor, se ela não fosse tão minha amiga quanto ela é, eu já teria abandonado a casa. Pastor, se ela não fosse a minha melhor amiga, eu teria caído fora. Pastor, se ele não fosse o meu melhor amigo desde sempre, eu já teria caído fora. Porque você sabe, aquele negócio assim, sabe aquele negócio? Não tem mais. Mas eu tenho uma amizade por ele fantástica. Por isso, irmãos, que há alguns casais que separam porque não aguentam mais, mantêm-se amigos. Tem casais divorciados há décadas, que são verdadeiros amigos. E que lá no fundo diz assim, puxa vida,
Se ele precisar ou ela precisar, no final da vida eu vou trazer meu amigo para morar comigo. Ex-marido, ex-mulher. Então, quando nós construímos essas realidades, a gente constrói uma realidade que vai durar. 4, a necessidade do homem. Apoio interno. Irmãos, eu vejo mulheres falando dos maridos com gracejo. Ela não sabe o que ela está destruindo. Ah, ele não importa. Irmãs, ele importa. Ele importa. Ele importa. Aquelas reuniões, e crente tem essa mania de fazer isso. Normalmente eu não participo disso e se eu puder eu saio. Invento qualquer coisa, vou olhar uma pedra de jabuticaba, vou olhar qualquer coisa, mas não participo dessa conversa. Porque eu entendo que alguma coisa mais séria está acontecendo. Que aquilo não tem como. O homem precisa dessa afirmação interna. E uma afirmação interna é dada por alguém que conhece esse homem internamente. Então, quando em vez da mulher afirmar isso, ela começa a jogar as suas fraquezas para fora. Ah, não vai dar em nada. Então você já está destruindo o homem. Ele vai lhe dar um troco. E pode ser num caso extraconjugal. Porque, infelizmente, irmãos, a nossa cabeça funciona assim. Então, o homem precisa de apoio interno. Ó, querido, não foi, mas você é competente, você vai conseguir. Aí, a junta conversa, ele está lá de homem mais um, e tem 5 mulheres. Não, era igual ele, ó. Foi tirar carteira, pá. Pronto, o cara não tira carteira nunca mais. Pode até tirar para passear com a outra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mulheres, irmãs. Cuidado com a maneira como você passa a imagem do seu marido. Porque ele precisa de uma afirmação sua como esposa. Que o irmão Walter diz, é carne da minha carne. Então, alguém já disse, o pior inimigo é aquele que você dorme com ele. E num divórcio você vai ver o que é isso. Tem advogados aqui, que a hora que vai partir para um divórcio, você diz, gente, como é que esses dois casaram? Como é que pode ter transformado esse negócio, aquele amor que os levou ao altar, nessa coisa? Então aí. 5º e último. Admiração. Honesta. O homem precisa que a sua esposa o admire, honestamente. Querido, olha, você fez, como foi bom esse macarrão que você fez. Os homens agora estão cozinhando, né? Eu acho legal. Eu também não aprendi. Aliás, até que quando eu comecei, aprendi. Aí eu descobri que a minha esposa era muito mais prendada na cozinha do que eu. Então eu deixei tudo para ela. A vozinha dela, ela morreu com 90 e lá vai paulada, quase 100. Então aí nós estamos com quase 30 de casado. Ela tinha 60 e poucos anos quando nós casamos. Ela foi lá, eu fiz um pão de queijo para ela, ela ficou minha fã, porque eu estava cuidando da neta dela com pão de queijo mineiro, né? Mas a Simone, ela cozinha melhor do que eu, então eu não me arrisco de jeito nenhum. Mas quando eu fizer alguma coisa, eu preciso que ela diz que está gostoso. Sincero, admiração sincera. Não fica com maquiagem porque não é uma comunicação honesta. Casamento não pode ser maquiado. Se for, vai desmoronar. Ficamos por aqui. Próximo quarta, nós vamos falar o 8º mandamento. E eu espero que tenha ajudado, irmãos. Espero que tenha ajudado, que vocês
cresça. É isso que a gente tem tentado passar e viver. Então vamos caminhar nesse sentido, tá bom? Vamos orar. Deixa eu ver aqui os nossos irmãos que estão conectados conosco.